Olá devs, meu nome é Jacob Moura e você está na Flutterando, o maior canal de Flutter do Brasil. Esse vídeo vai ser um vídeo muito rápido sobre a anatomia do setState, beleza? Então a gente vai descobrir o porquê que o setState tem essa função aqui e qual é realmente a função, como que ele faz para alterar o estado, beleza? Então vamos lá. Só recapitulando, o stateful, no caso é um widget que é formado por duas classes. Uma classe com a mesma coisa do stateless, só que em vez do build a gente tem um createState, e createState aceita qualquer classe que estende de state, é o que a gente faz aqui embaixo. E qual o diferencial de a gente ter uma classe state? É que essa classe state nos dá um método chamado setState, então a gente pode fazer um rebuild da aplicação, redesenhar a aplicação quantas vezes a gente quiser, beleza? Então, a gente tem essa forma aqui, ó, embaixo setState, a gente passa uma função. E dentro da função, a gente coloca o que a gente quer modificar. Aí você vai falar, ah, Jacob, mas eu consigo fazer dessa forma aqui. E funciona da mesma forma, tá? Então, para que serve essa função aqui de baixo aqui? Olha, gente, essa função aqui é uma transaction. O que seria uma transaction? Vamos colocar uma regra de negócio de operadora de banco, né? Você vai sacar o dinheiro. Você primeiro vai ter que saber quanto você tem lá. Depois você vai fazer a dedução do que você vai sacar ali e você vai salvar na base. E esses passos têm que acontecer tudo em sequência. E se um desses passos der problema, a tua aplicação ali, o teu saque vai estar encerrado, não vai acontecer nada. E as outras aplicações vão ser canceladas. Então, basicamente isso aqui é um transaction também. Colocando dentro, assim, o que você vai alterar de estado dentro desse setState, você garante que essa variável aqui só vai alterar se não houver nenhuma comorbidade dentro do teu estado, né? Vamos supor que esse cara esteja aqui fora e há um problema no teu estado que te impeça de atualizar. Vai dar um problema, vai dar o setState, mas pode ser que não printe na sua tela, né? Vamos supor, estou em 0, aí eu fiz um counter e foi para 1, mas ele continua 0 lá porque deu um problema. Aí na próxima vez que eu apertar, ele não vai para 1, mesmo ele aparecendo 0, ele vai para 2. Então houve um problema ali, ele alterou o estado aqui na memória, a variável counter, mas ele não autorizou na minha tela. E dessa forma aqui, eu garanto que haja uma sincronia entre o que está na minha memória e o que está acontecendo e o que está sendo mostrado na minha tela. Então é por isso que existe aqui. Então eu vou abrir o setState para mostrar para vocês o que é levado em consideração nessa transaction. Beleza? Vamos lá. Entrando aqui no setState, a gente tem um monte de coisa, aqui a gente tem bastante linha que executa o setState, mas o setState é na realidade só isso aqui, ó, tá? Esse element que a gente pega o mark needs build, né? O que acontece quando a gente chama esse cara aqui? Olha, no momento que a gente está trabalhando com Flutter, você já deve ter ouvido falar que o Flutter funciona igual um jogo, não é? Então ele fica rodando, aí a gente chama de loop, né? Game loop, tanto faz, vou chamar só de loop, porque não é um jogo. E esse loop fica rodando 60 vezes por segundo, como a gente já falou. Por isso que fala 60 frames ou até 120 frames. Quer dizer que ele fica rodando ali, reconstruindo ali o que tem que reconstruir 60 vezes por minuto. Quando ele passa para esse widget, ele passa 60 vezes nesse widget aqui. E todos os widgets ali. Ele tem uma flag que ele impede que esse cara seja reconstruído. É como se a Skia que faz esse loop aqui pergunta, ó, esse widget houve alguma alteração, eu preciso redesenhar ele? Ele vai estar sempre falso? Não. Aí no momento que é chamado esse cara aqui, ó, ele vai fazer uma marcação, ele marca como sendo necessário um rebuild, né? Uma reconstrução. Então esse cara vai mudar a flag para true. Aí no próximo frame, quando o Skia passar e perguntando, esse cara tem que redesenhar na tela? Aí ele vai pegar esse cara que é true e vai dizer, esse cara precisa redesenhar. Então ele vai chamar o build novamente aqui e vai reconstruir na tela o que precisa ser reconstruído. É assim que o Flutter organiza as telas. Isso é muito bacana porque eu não preciso rebuildar tudo, eu só rebuildo esse widget aqui, esse My Homepage. Eu não rebuildo toda a aplicação, como acontece no Android nativo, outras coisas e tudo mais. Isso garante muito mais velocidade, é um dos segredos da velocidade do Flutter. Bom, se o setState na realidade é só uma marcação de uma flag, aqui por que eu tenho essas outras coisas, esses outros assert aqui? A gente vai ver de um por um. Então esse cara aqui eu vou excluir, esse cara aqui eu vou excluir, a gente vai explicar passo a passo o que é essas asserts aqui, tá? E vamos lá, ó.
como eu falei, o setState é só isso aqui. E ele recebe esse void callback aqui, que é na realidade um typedef para void function, tá? Então, recebe uma função aqui. O primeiro asset que ele faz aqui, basicamente, é perguntar se essa função é igual a nulo, né? Essa função não pode ser, essa função tem que ser diferente de nulo, ela não pode ser nulo. Isso aqui, quando a gente ficar mais lá para frente, né, trabalhando com o NuSafe, isso aqui não vai ser necessário. Porque se realmente eu pudesse encontrar um nulo, esse cara pudesse ser nulo, então eu teria que fazer dessa forma aqui. Então, o NuSafe já garante, eu não precisaria desse asset daqui. Mas como tem, o NuSafe ainda não está 100% implementado, então isso aqui vai garantir pra gente que essa função não seja nula. Se você passar isso aqui, ó, no setState, ele pode não dar erro no teu código, mas ele vai reclamar assim que der o setState. Show de bola? Então, a outra coisa, né, que vem, o outro asset que vem ali, nesses assets só funcionam em tempo de desenvolvimento, tá? Só para dizer que, olha, você não pode fazer determinada coisa. Então isso aqui auxilia o desenvolvedor. Você poderia até colocar uma mensagem dizendo a raiz desse erro aqui, por exemplo. Beleza? Porém, não é o caso que a gente vai fazer aqui agora. Então, o segundo asset, ele já abre uma função. Esse aqui é para pesquisar o ciclo de vida. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, ó. Quando o life cycle do widget, ele está aqui como defunct. Isso aqui é basicamente quando ele houve um dispose, tá, do widget. Se esse cara aqui for um defunct, então ele diz o seguinte, ó. Ele bota aqui, ó. setState não pode ser chamado depois do dispose. Então esse é um primeiro cara da transaction ali que ele vai analisar. Show? O segundo cara que ele vai analisar aqui é se o status está sendo como create. Isso aqui impede que você faça o setState no construtor do estado. Por exemplo, se eu vier aí fazer isso aqui, ó, né, botar aqui o nome do estado aqui, e eu fizer dessa forma aqui, ou no init state, ele vai dar problema. Ele não vai deixar rolar, entendeu? Por mais que não dê erro no teu código, sabe? Então você não pode fazer isso aqui, botar no construtor. Então ele vai te impedir de fazer isso aqui. Show de bola? Então esse é o segundo transaction aqui da parada. Isso aqui, ó. Beleza. Então, olha só. O terceiro transaction, na verdade não tem transaction. Agora sim, passado esses dois, eu executo a minha função para fazer as modificações lá aqui na minha view, né? Então eu tenho dentro dessa transaction esse counter aqui, e aí eu estou fazendo uma alteração nela, mas a chamada dessa função eu estou fazendo aqui dentro, ó. Ó, tá vendo que eu estou executando? O que significa que eu estou executando uma função? Os parênteses aqui, abre e fecha parênteses. Então executando aquele cara, ele vai fazer, finalmente ele vai fazer aqui vai fazer aqui com mais um, vai adicionar mais um esse counter, e aí ele vai retornar algo que por enquanto é dinâmico, beleza? Aí agora a gente tem outros assets aqui. Um asset vai pegar o resultado dessa função e ele vai testar se é uma feature. Se for uma feature, então ele vai disparar um erro dizendo que esse cara não pode ser uma feature. Então você não pode fazer alguma coisa assim, ó. Você não pode fazer isso aqui, tá? Dentro do teu setState. Isso é uma outra coisa que ele vai prevenir que aconteça. Show de bola? A partir disso aí, todas essas coisas aqui dando certo, aí sim que ele vai chamar o element mark init build, ou seja, vai botar a flag dizendo que a próxima vez que passar vai dar certo, tá bom? Ele vai rebuildar, ele vai redesenhar. Então é isso que é o setState, e é por isso que ele tem essa função aqui, é para ser uma transaction. Relembrando, a transaction é para tendo essas condições aqui, que são tudo condições, tendo essas condições aqui acontecendo, dando ok, aí sim ele vai executar essa função para poder marcar a flag para o skin entender que ele tem que rebuildar esse carinha aqui. Então, quando você chama o setState, ele não chama esse carinha aqui. Ele só marca que é possível a pessoa rebuildar. No próximo frame, o skin é que vai chamar o build e vai reconstruir os dados aqui com os novos valores ali. E essa função aqui previne com que haja desincronicidade entre o que está na tua memória e o que está mostrando na tela para o usuário. Show de bola? Esse foi um vídeo bem rápido aqui sobre o setState, espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.